Certo. Ok, chegou. Boa noite, Marcos. Tudo certo? Graças a Deus, então. Então vamos começar. Como é que deixa isso em tela cheia? Pronto. Como é que... Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Ti, ó Cristo Deus, esperança nossa, glória a Ti. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar. Tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde e habita em nós e purifica-nos de toda mancha e salva bondoso as nossas almas. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, concede-nos a remissão de nossos pecados. Mestre soberano, perdoa-nos as nossas iniquidades. Tu que és santo, volta teu olhar para nós. Visita-nos e cura as nossas enfermidades pelo teu santo nome. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Mãe de Deus, intercedei por nós. Tu que és mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, destes à luz o Verbo de Deus, conservando intacta a glória de tua virgindade. Nós te glorificamos, ó Mãe do nosso Deus. Bom, pessoal, então vamos começar retomando agora aonde a gente parou na última vez. Foi isso mesmo, né, Marcos? Agora na parte da Sagrada Escritura em particular? Ok. Eu estou com a rinite um pouco atacada, então relevem os espirros. Levantou a mão aí sem querer ou foi intencional, Marcos? Quer falar alguma coisa? Ah, tudo bem. Vamos lá, então. A quarta parte aqui da introdução do Catecismo de São Filareto de Moscou, ou o catecismo, Grande Catecismo da Igreja Católica Ortodoxa Oriental. A questão 25. Quando os livros sagrados foram escritos? São Filareto responde: em momentos diferentes, alguns antes do nascimento de Cristo, outros depois. Não tem... Ok. Vamos parar aqui então. Este é um ponto importante e muito interessante, né? Por que digo isso? Nós temos a Sagrada Escritura como o livro mais importante da nossa fé. No entanto, ao invés do que parece ser a incompreensão ou o erro de muitos, a Bíblia Sagrada ela foi constituída ao longo de muito tempo. É uma formação que não é abrupta, não é uma formação instantânea, não é uma formação imediata. Um belo dia alguém entrou em transe e começou a escrever e fez toda a Bíblia. A Bíblia é uma coleção de diversos livros sagrados, diversos escritos sagrados que foram inspirados por Deus a várias pessoas ao longo da história, em muitos e diversos pontos da história. Então nós temos livros que pela Sagrada Tradição foram escritos por Moisés, nós temos livros escritos
por 12 profetas, nós temos livros escritos pelo rei Salomão, pelo rei Davi, pelo profeta Samuel, nós temos livros escritos por Josué, nós temos livros escritos por algumas mulheres como Esther, Ruth, tudo isso o Antigo Testamento, e o Novo Testamento nós temos também diversos autores. Quer dizer, enquanto que nós temos a crença firme e total de que a Sagrada Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus, isso não significa que Deus manualmente escreveu estas palavras no papiro, ou na pele, ou na pedra, o que seja. Estes livros são escritos por autores humanos, inspirados e guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas é uma composição ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história do povo de Deus, que teve diversos livros escritos em diversos momentos. Depois estes livros foram compilados, foram listados, agrupados em diversas divisões e juntados em um único livro, neste formato que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Mas isto é algo posterior também, esta formação total, ali ao século I, né? Então, depois que o Novo Testamento foi escrito, os cristãos juntaram, e na verdade nós precisaríamos de uma aula mais extensa para falar sobre isso, porque a formação depois do cânone, porque, como disse, diversos autores em diversos momentos escreveram estes livros, alguns antes do nascimento de Cristo, como São Filareto fala. O que isso quer dizer? Que existiam diversos livros separados, então alguém teve que se dar ao trabalho de reunir esses escritos, esses manuscritos, estas cópias, juntar estes todos, selecioná-los e agrupá-los em uma única coleção, que é esta que nós lemos nas celebrações da Divina Liturgia na igreja, que nós lemos nos nossos estudos bíblicos, que nós temos como embasamento da nossa fé. Mas o que significa também? Que muitos livros não entraram. Existiam muitos outros escritos que foram considerados em diversos pontos, e alguns dos que são hoje parte não foram considerados em alguns momentos por algumas pessoas, e, no entanto, posteriormente entraram. Então, foi feita uma seleção, que é uma seleção assim, natural, por assim dizer, né? Natural no sentido de que não foi uma coisa arbitrária. A Bíblia não foi formada a partir de uma decisão de uma pessoa, a partir de uma decisão de um concílio. Nunca existiu nada disso, que várias pessoas falam que foi o Concílio de Nicéia, que foi algum outro concílio, ou que foi tal santo, ou que foi tal papa. Isso não existe. Foi uma formação orgânica, essa é a palavra que eu procurava, uma formação orgânica, ao longo da vida da igreja, como todo o desenvolvimento da igreja. Foi um desenvolvimento orgânico, em que Deus guiava o processo da história da igreja, em que o Espírito Santo assistia, no sentido de que dava assistência, não de que somente vigiava, mas que o Espírito Santo dava assistência, guiava esta história da igreja. Da mesma forma, foi se formando esse cânone da Escritura Sagrada, em que alguns livros, como o livro do Apocalipse, por exemplo, em determinado ponto não era considerado, depois passou a fazer parte. Nós temos também em igrejas diferentes, diversos não, as diferenças são pequenas, mas existem diferenças de livros que são considerados canônicos, que são considerados inspirados em alguma igreja, em outra igreja não é. Como, por exemplo, na igreja da Etiópia, nós temos ao todo, se não me engano, são 83 livros, se não me engano. Então, lá entrou o livro dos Jubileus, o livro de Enoque, tem livros de Clemente, de São Clemente. No Novo Testamento, nós temos ali mais uns 4 ou 5 livros a mais, agora já não me lembro de cabeça. Então, nós temos livros que entraram na igreja da Etiópia, mas que não entraram na tradição bizantina ou na tradição latina, por exemplo. Enquanto existem também outras diferenças que nós temos de divisão na tradição bizantina, na tradição grega, que na tradição latina é diferente. Nós temos na tradição siríaca, se não me engano, também outras diferenças, na tradição copta. Então, cada igreja particular também teve um desenvolvimento canônico das Escrituras, um desenvolvimento orgânico, um desenvolvimento que foi particular, que foi ao longo do tempo. Não foi uma decisão monocrática ou uma decisão coletiva
que em determinada data bateu o martelo e falou, listou e falou, estes são os livros da Bíblia, estes são sagrados, não leiam nenhum outro. Né? Então esse é um desenvolvimento orgânico que existiu da Bíblia. Foi assim que se formou esse cânone. E disso nós precisamos entender e nós passamos a questionar muitas coisas. Por exemplo, muitos têm a crença da sola escritura de que toda prática de fé vem da palavra da revelação escrita. No entanto, nós não tínhamos, por um grande período do princípio da igreja, do que eles chamam igreja primitiva, nenhum cânone da Bíblia universalmente aceito, como na verdade até hoje não existe 100% um cânone da Bíblia 100% aceito. Existem diversos e diferentes cânones da Bíblia. Né? Então, qual é esta escritura de que se origina esta única origem de fé? Se as escrituras não eram consideradas as mesmas escrituras na sua totalidade nas diferentes igrejas. Isso é uma questão a se considerar. Uma outra é que se a igreja se formou através dos séculos, se a Bíblia se formou através dos séculos, no seio da igreja, através desta história da igreja, desse desenvolvimento histórico da igreja, das igrejas, então, como é que nós poderíamos dizer que a base da igreja é a revelação divina escrita, uma vez que a revelação divina escrita, ela só é canonizada, por assim dizer, ela só é consolidada em uma coleção depois que a igreja já tinha séculos de existência. Né? No primeiro século nós não tínhamos um cânone universalmente aceito, nem no segundo, nem no terceiro, e eu diria que até nem hoje, porque nós temos igrejas que têm diferentes escrituras, que outras igrejas não consideram canônicas. Né? Então, como poderíamos dizer que esta escritura ela é a fonte única de toda a fé, se a igreja desenvolveu-se a princípio e em certa medida até o presente, sem uma lista universal, uma coleção universal de escrituras sagradas. Me compreendem? Ficou alguma coisa dúbia aí que vocês precisam fazer alguma pergunta? Então, isso é um outro ponto interessante também. A escritura sagrada, ela foi originalmente escrita em hebraico, aramaico e grego. Né? O Novo Testamento, em sua totalidade, foi escrito em língua grega, apesar do que existe uma questão acerca do Evangelho, se não me engano, do Evangelho de São Mateus, que teria sido escrito em aramaico e depois traduzido, ou é o de São Marcos. Não estou me lembrando corretamente agora. No entanto, o que nós conhecemos é a versão grega. Essa versão em aramaico, que seria a original, é uma questão de um estudo da linguagem, que indicaria que a versão grega é uma tradução do original aramaico, mas o original aramaico não chegou até nós. Na verdade, o manuscrito aramaico não chegou até nós. Na verdade, o original nenhum chegou até nós. Né? O que nós temos são cópias, manuscritos copiados à mão daqueles que teriam sido os originais. Então, nós temos a escritura em hebraico, aramaico e grego. E esta escritura, depois, ela é traduzida para outras línguas. Nós temos aí, talvez, a mais antiga tradução, a tradução do Antigo Testamento para o grego. Eram versões que existiam, dentre as quais nós temos algumas versões da tradução dos 70, que é preferida por nós ortodoxos, a chamada Septuaginta. E aí depois nós temos o que é hoje amplamente utilizado, que é o texto massorético, o texto hebraico dos massoretas, que é o texto do Antigo Testamento. E o Novo Testamento é o Novo Testamento grego. E aí também existem outros. É uma complicação. Mas o que eu quero dizer? Que nós preferimos a Septuaginta, porque a Septuaginta ela é um recorte histórico do texto hebraico mais antigo. Quer dizer, aquele texto hebraico dos massoretas, ele é diferente do texto hebraico mais antigo. O texto hebraico mais antigo, ele não tinha vogais, ele não tinha nenhuma sinalização gráfica que representasse os sons das vogais. Os massoretas incluíram
estes sinais que indicam as vogais para que as palavras possam ser pronunciadas. Então, o que nós temos da tradução da Septuaginta é uma tradução do texto hebraico antigo, que na nossa tradição, para nós, preserva mais fielmente o sentido original do hebraico do que o texto dos maçoretas, que é um texto feito por sábios judeus do primeiro século, né? Que é, infelizmente, na minha opinião, mais amplamente utilizado para as traduções da Bíblia que nós temos hoje, em português, principalmente. Em inglês, nós temos algumas traduções da Septuaginta, nós temos a Bíblia de Estudo Ortodoxa, se não me engano, o Saulo tem uma, por exemplo, mas nós temos também outras. E aí o que há? Na verdade, o que eu posso dizer a vocês é que para uma leitura comum, para uma leitura cotidiana da Sagrada Escritura, a tradução não faz tanta diferença. Se você faz uma leitura em comum, em conjunto com a sagrada tradição da Igreja, com o ensinamento da Igreja, esta tradução para você não terá tanta importância, porque as discrepâncias gigantes, as diferenças grandes que vão ter certas implicâncias na doutrina, elas são poucas e são pequenas. Elas são maiores em traduções como a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, ou existe também ali eu não me recordo agora o nome da edição, mando para vocês depois. Mas a pior que eu conheço é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, porque lá eles incluem naquela tradução alguns trechos, algumas escolhas de palavras, algumas escolhas até mesmo de pontuação, de vírgula, que alteram o sentido da palavra da Escritura Sagrada para colocar na pena do escritor sagrado as doutrinas heréticas dos Testemunhas de Jeová. Por exemplo, a doutrina que nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos lá uma alteração no primeiro capítulo, no primeiro versículo do Evangelho segundo São João, em que eles alteram uma vírgula, aliás, em que eles alteram as palavras para dar a entender que Jesus Cristo não é Deus. Nós temos também uma outra alteração no Evangelho em que nosso Senhor Jesus Cristo crucificado diz a São Dimas: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, uma alteração de vírgula, de pontuação, para indicar, para dar a suporte à doutrina do sono da alma, que eles ensinam também. Então, esta é uma tradução que eu conheço que tem grandes problemas. Não leiam essa tradução, mas tem outras traduções que são muito boas e que são suficientes, é claro. Não são perfeitas, mas nenhuma tradução será. Mas desde que você não tente fazer um fundamentalismo, uma leitura somente sua, de sua própria interpretação da Escritura Sagrada, não terá problema. Eu indico para um leitor leigo, para uma leitura diária, superficial da Escritura, a nova edição pastoral, que tem uma linguagem muito bacana, uma linguagem simples, a nova edição pastoral, não a antiga edição pastoral, que é horrível e que tem notas de rodapé péssimas. Mas para uma leitura do texto, a nova edição pastoral é muito boa. Ou a nova TEB também, que estou inclusive querendo adquiri-la já há um tempo. Pode dizer, Marcos? Sim. A tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová é um livro de propaganda da doutrina das Testemunhas de Jeová. É por isso que eu lhes digo assim, que a maior parte das traduções que eu conheço em português, elas não são problemáticas. É claro, você vai ter diferenças, por exemplo, se é uma tradução protestante, a maioria delas vai estar em falta de alguns livros, então para nós isso é um defeito. Então prefira uma tradução católica.
mas existem traduções também feitas por protestantes que têm todos os livros, mesmo que eles colocam numa seção de deuterocanônicos, mas estão lá, que são bem traduzidas. Por quê? A maior parte das igrejas não faz traduções que colocam no texto as suas doutrinas, que alteram o texto para concordar as suas doutrinas. Fazem isso na exegese, na interpretação. Agora, as Testemunhas de Jeová, como outras seitas que eu já vi também, eles fazem a tradução alterando as palavras da Sagrada Escritura para dar embasamento às suas doutrinas. É por isso que essas traduções são problemáticas e devem ser descartadas. Pode dizer, Saulo? Então, esse é um ponto, por exemplo. Eu indico a vocês a leitura da Sagrada Escritura, se vocês quiserem ler em português. Podem pegar essas traduções que eu falei, ou qualquer tradução que não seja a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, no entanto, do texto da Bíblia, do texto sagrado, não as notas de rodapé. Nas notas de rodapé, sim, vocês encontrarão, obviamente, a doutrina, a interpretação da Bíblia segundo aquela igreja, segundo aquela tradição de interpretação, seja católica, seja protestante. Agora, o que digo do defeito dessas traduções, como da seita das Testemunhas de Jeová, é a alteração no próprio texto, né? E claro, se você sabe qual é essa tradução que ela tem, Saulo? Qual é a edição? Em grego? Certo. Entendi. Entendi. Essa questão do grego não vou saber discutir com vocês. Mas o que há? O que eu posso falar para você, por exemplo, por isso que digo que a leitura é importante acompanhando a tradição da igreja. Por quê? O que a tradição ortodoxa nos ensina? Que São José casou-se com a Virgem Maria, não é? Tomou-a por noiva, sendo ela uma virgem consagrada. Vamos dizer assim, em termos anacrônicos, a Virgem Maria era uma freira, era uma monja. Ela era uma virgem que foi consagrada ao serviço do templo, como sempre existiu. Então, ela trabalhava no templo de Jerusalém, no templo de Nosso Senhor. Lá, ela servia aos sacerdotes do templo, limpava, esse tipo de coisa, cozinhava, essas coisas, né? O que era necessário da manutenção do templo, que era feito pelas virgens do templo. Depois de certo ponto, a Virgem Santíssima, ela é dada por noiva a São José, que era, pela tradição sagrada, um homem já de idade mais avançada, um homem mais velho, que era viúvo, que já havia sido casado, obviamente, por isso era viúvo, e já tinha filhos também. Então, o único filho da Virgem Maria é nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, o único filho biológico da Virgem Maria. No entanto, os irmãos de Jesus eram filhos de São José, eram irmãos, vamos dizer assim, meio-irmãos de Jesus, né? Meio-irmãos pela adoção de São José, uma vez que São José não era pai de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por isso eram irmãos de Jesus, porque eram filhos de José, de um antigo casamento do qual ele era viúvo, porque ele mesmo e a Virgem Maria nunca coabitaram, nunca tiveram relações carnais, né? Este é que é o ponto. Então, se você tem consciência desta tradição que nos ensina, que nos explica que Jesus tinha irmãos por parte de São José, que eram filhos de São José, que já era um homem idoso quando casou-se com a Virgem Maria, você entende que aquilo ali não altera em nada a nossa fé da virgindade perpétua da Santíssima Virgem Maria e que Jesus Cristo é seu único filho, né? Que ela
permanece virgem antes, durante e depois do parto. Este é o ponto. A virgindade perpétua não é questionada. Você lerá, saberá que os irmãos de Jesus não são filhos da Virgem Maria, são filhos de São José, com a sua falecida esposa, que teve antes de contrair o matrimônio, o casamento com Nossa Senhora. Por isso que digo. Mas quanto a traduções, evitem a tradução do Novo Mundo. Para uma leitura cotidiana, a edição pastoral é muito boa. Para uma leitura mais aprofundada, talvez a Nova Tebe seja melhor. Mas quanto a traduções, é isso. Desde que não sejam essas destas seitas, qualquer uma das traduções terá para vocês utilidade, lidas dentro da fé ortodoxa. Este aqui é o ponto. E claro, né, de preferência que tenha todos os livros que nós consideramos como canônicos, que nós consideramos parte da Escritura Sagrada. Vamos adiante. Tudo certo, pessoal? Ficou alguma coisa a perguntar? A comentar? Ok, então vamos à questão 26. Não tem estas duas seções dos livros sagrados. Espera aí, eu acho que eu pulei uma questão aqui. Estas dos livros sagrados, cada uma o seu nome, elas têm. Aqueles que foram escritos antes do nascimento de Cristo são chamados livros do Antigo Testamento, enquanto aqueles escritos depois são chamados livros do Novo Testamento. Então, a divisão que nós temos da Sagrada Escritura é essa: os livros anteriores a Cristo, né, antes de Cristo e depois de Cristo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, que são justamente esse significado de que aqueles anteriores a Cristo são os escritos da revelação divina, da Antiga Aliança, aquilo que nos foi deixado por testamento da Antiga Aliança, e o do Novo Testamento, aquilo depois da revelação completa em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o Novo Testamento, não é? O texto sagrado que nos foi revelado na Nova Aliança, o que nos foi deixado por testamento pela revelação completa de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que um estudo somente de um ou de outro é incompleto. O Novo Testamento é a completude da Antiga Aliança, é a completude da aliança, é a completude da revelação de Deus para nós, para a humanidade. Então, para que nós compreendamos corretamente o Antigo Testamento, nós precisamos do Novo Testamento. O Novo Testamento nos dá meio que a chave de interpretação do Antigo Testamento. E aí nós vamos compreender, por exemplo, as profecias desde a Torá, desde o Gênesis até o livro do profeta Zacarias, que prefiguravam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a vida da igreja, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição, tudo isso já estava falado ali no Antigo Testamento. No entanto, não era compreendido até que a revelação foi completada na Nova Aliança. Tudo bem aí? Compreenderam? O que são Velho e Novo Testamentos? Em outras palavras, a antiga e a nova aliança de Deus com os homens, o que eu tinha falado antes. 28. Em que consistia o Antigo Testamento? Nisto, que Deus prometeu aos homens um Salvador divino e preparou-os para recebê-lo. Então é isso que nós temos no Antigo Testamento, com a revelação da lei e os profetas, com os livros históricos, com os livros sapienciais. Não é o que é que nós temos? Nós temos Deus que se revela à humanidade, que prepara a humanidade, prepara o povo de Deus, o povo selecionado, o povo de Israel, para receber o Salvador, para receber Jesus Cristo. Isto é o objetivo
Isto é de que trata-se o Antigo Testamento. É esta preparação do povo, esta promessa de Deus para o povo, que lhes mandaria um Salvador, e a preparação do povo para receber este Salvador. (29) Como Deus preparou os homens para receber o Salvador? Através da revelação gradual por profecias e arquétipos. Vejam aí, isto é um ponto importante. Talvez um dia seja interessante a gente listar esses arquétipos e estudarmos juntos aqui os textos do Antigo Testamento em que nós temos esses arquétipos. Mas o que quer dizer? Que Cristo era prefigurado no Antigo Testamento direto, o tempo todo. Que Cristo, esta figura do Salvador, que era sacrificado pela salvação, pela nossa salvação, ela já estava presente ali em forma de figuras arquetípicas que antecipavam esta visão da redenção que nosso Senhor Jesus Cristo realizaria por nós, né? Nós temos, por exemplo, aquele episódio em que serpentes atacam o povo no deserto, e o povo clama a Moisés, e Moisés recebe de Deus a instrução de forjar uma serpente de bronze, erguê-la sobre um poste, sobre uma madeira, e todo aquele que, picado por uma serpente, olhar para aquela serpente de bronze, aquela figura suspensa no madeiro, seria curado. Vejam aí. Aquele momento, provavelmente, aquelas pessoas não compreenderam, de fato, o que significava este arquétipo. Mas, quer dizer, esta imagem estava na cabeça de quem conhecia a Escritura Sagrada, de quem conhecia este episódio, de forma que, uma vez que o evangelista, uma vez que o apóstolo, que o cristão pregasse que nós fomos redimidos pelo Cristo, suspenso no madeiro, era mais fácil para ele compreender este arquétipo, esta prefiguração. Por quê? Aquele que olhava, aquele que, envenenado por uma serpente, a serpente que nós vemos lá no Antigo Testamento é Satanás. Aquele que é envenenado pela serpente olha para a figura suspensa no madeiro, é curado, é libertado do veneno da serpente. Então vejam, da mesma forma, aquele que olha para o Cristo suspenso no madeiro, aquele que vê o Cristo suspenso no madeiro, esta cruz, este Cristo crucificado, é quem nos redime, é quem nos liberta do veneno de Satanás, do veneno da serpente, do pecado. Então, este veneno de Satanás, este pecado que mata, este pecado que condena à morte, ele é purificado, ele é retirado, ele é feito ineficaz através do Cristo suspenso no madeiro. Este é um arquétipo. É disso que São Filareto está falando aqui. Então, a revelação gradual, quer dizer, não foi assim de uma vez, pouco a pouco, de maneira orgânica, Deus, através dos séculos, foi revelando ao povo de Israel aquilo que deveria fazer para a redenção de todos nós, a redenção da humanidade. Ficou claro isso, pessoal? Ok. Sigamos então. 30. Em que consiste o Novo Testamento? Nisto, que Deus realmente deu aos homens um Salvador, seu próprio Filho unigênito, Jesus Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento é a promessa e a preparação, o Novo Testamento é o cumprimento da promessa de Deus. É onde o povo que foi prometido e que foi preparado para receber o Salvador, de fato recebe o cumprimento dessa promessa, recebe nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Então é isto, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, da promessa veterotestamentária. Espero que isso ficou bem claro. Agora, a questão número 31. A questão 31 propõe o seguinte: quantos são os livros do Antigo Testamento?
São Filareto responde: São Cirilo de Jerusalém, Santo Atanásio o Grande e São João Damasceno contam 22, em concordância, portanto, com os judeus, que assim calculam-nos na língua hebraica original. Então vejam aqui mais uma vez o que eu estava falando mais cedo. Diversos autores, aqui São Filareto cita São Cirilo de Jerusalém, Santo Atanásio e São João Damasceno, 3 autores diferentes, que estão listando, que estão falando sobre quais são os livros sagrados. Ou seja, mais uma vez aquilo que digo, não foi uma pessoa que sentou, se listou e falou, bateu o martelo, estes são os livros inspirados por Deus. Não foi também uma reunião de pessoas reuniram-se e decidiram, esta é a lista, nenhum que está fora entra, nenhum que está dentro sai, estes são os livros da Bíblia. Isso nunca aconteceu, foi ao longo do tempo. Ao longo do tempo, pessoas diferentes chegaram a listas diferentes dos livros sagrados. Isso foi um desenvolvimento orgânico, era o que estava falando com vocês na primeira questão de hoje. Aí São Filareto dá a citação, aí de Santa o livro 4 Damasceno. Podem procurá-la, é uma edição católica, mas o título é esse mesmo, A Fé Ortodoxa, São João Damasceno. Podem procurar, da Paulus, vocês encontram ele facilmente. Vamos seguir então. Por que deveríamos considerar a opinião dos judeus? Questão número 32. Porque, como o apóstolo Paulo diz, a eles foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3, capítulo 3, versículo 2. E os livros sagrados do Antigo Testamento foram recebidos da igreja hebraica, daquele testamento, pela igreja cristã do Novo. Vejam aqui também mais uma coisa interessante, mais uma beleza na linguagem que São Filareto utiliza. A revelação do Antigo Testamento foi dada à igreja hebraica, à igreja do Antigo Testamento. Nós temos também, como uma vantagem da Septuaginta, por ter sido o Novo Testamento escrito em grego, ter o Antigo Testamento também em grego, nós temos estas concordâncias. A palavra utilizada para o povo, para a igreja do Antigo Testamento e para a igreja do Novo Testamento, é a mesma. É eclesia, é a mesma palavra que chegou ao português como igreja, né? Em espanhol, iglesia, mais parecido com eclésia, e em português virou igreja. É a mesma coisa. Então, a igreja do Antigo Testamento recebe o Antigo Testamento, a igreja hebraica, a igreja hebreia, e nós, como somos a igreja cristã, a igreja do Novo Testamento, a continuidade da igreja do Antigo Testamento, recebemos dela a Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Não há uma quebra, como se o povo judeu fosse uma coisa, como se os adoradores de Deus uma coisa, e nós, como igreja cristã, somos uma coisa totalmente diferente. Não. É uma continuação, uma coisa que segue o mesmo padrão. Nós damos continuidade. Nós completamos aquilo que foi prometido à igreja do Antigo Testamento. Então vamos lá à questão 32. Como São Cirilo e Santo Atanásio enumeram os livros do Antigo Testamento? Da seguinte forma, e aí São Filareto produz esta lista, né? Nos apresenta esta lista. 1. O livro do Gênesis. 2. O Êxodo. 3. Levítico. 4. O livro de Números. 5. Deuteronômio. 6. O livro de Jesus, filho de Num, que nós chamamos comumente em português de Josué, não é? Josué, filho de Num. 7. O livro dos Juízes, e com ele, como um apêndice, o livro de Ruth. 8. O primeiro e segundo livro dos Reis, como duas partes de um livro. 9. O terceiro e o quarto livro dos Reis. Vejam aqui mais uma coisa. Nós temos que Santo Atanásio lista aqui 22 livros, Santo Atanásio e São Cirilo, mas
o que vocês podem observar aqui? Que, por exemplo, o livro dos Juízes e o livro de Ruth são contados como um livro só. Então nós temos livro de Juízes, livro de Ruth, que hoje nós comumente colocamos separados na Escritura, como 2 livros. Eles contavam como um livro, quer dizer, o livro de Ruth como um apêndice ao livro de Juízes. Da mesma forma, 1º e 2º Reis como um livro, 2 partes de um livro. 3º e 4º Reis como um livro. Então, se formos contar individualmente estas partes, seriam mais livros, mas eles condensam muitos livros em um só e outros que são também divididos em mais de um livro. Mas os livros são os mesmos livros. Continuando, o primeiro e o 2º livro de Paraliponemos, que são comumente conhecidos em português como Crônicas. 11. O primeiro livro de Esdras e o 2º, ou como é chamado em grego, eu vou ter que passar aqui para esta forma. O livro Esther. Então, se formos expandir esta lista e contar um por um, vocês verão que dará mais. Mas era assim que era dividido nesta compreensão de São Cirilo de Alexandria, isso mesmo, e de Santo Atanásio. Tudo certo aí, pessoal? Alguma dúvida? Ok. 34. Por que não há menção nesta enumeração dos livros do Antigo Testamento, do livro da sabedoria do filho de Siraque, Eclesiástico, ou Sirácida, como nós conhecemos, né? Normalmente Eclesiástico, o livro de Ben Siraque, e de alguns outros? Então, é aquela questão dos textos do Antigo Testamento, hebraicos e gregos. E a resposta de São Filareto, porque eles não existem no hebraico. Vejam aí, então. Então, nós temos ali estes livros que Santo Atanásio e São Cirilo listaram como livros do Antigo Testamento, como São Filareto diz. São os livros. Agora, nós temos outros livros que não foram escritos em hebraico no Antigo Testamento, que nós consideramos canônicos e sagrados, inspirados por Deus, livros escritos em grego. Ou, se não me engano, em alguma medida, também em aramaico. 35. E como devemos considerar Santo Atanásio? Mesmo da lista ali atrás, ensina que eles foram escolhidos pelos padres para ser lidos pelos prosélitos que se preparam para ser admitidos na igreja. Olha aí, então. Então, estes livros são considerados, eles não quer dizer, deixa eu frasear direito, quando Santo Atanásio lista aqueles 22 livros, conforme São Cirilo colocam ali, não quer dizer que os outros livros sejam descartados, sejam com ensinamentos errados, sejam heréticos, nada disso. Quer dizer, estes livros aqui são os principais, são os livros essenciais, são os livros da máxima importância. Agora, os outros, o próprio Santo Atanásio coloca na instrução para que sejam lidos pelos prosélitos, aqueles que, como vocês dois, na verdade, né, estão se preparando para entrar na igreja. Então, estes outros livros são uma preparação, são para leitura privada, para uma leitura particular. Assim que nós temos os deuterocanônicos. É assim que nós temos também, pelo próprio Santo Atanásio, o próprio livro de Enoque, por exemplo. Não
não é um livro para eu ler domingo na Divina Liturgia. Não é um livro para ser lido na igreja. Não é um livro para a adoração coletiva. Ele é um livro que deve ser lido com cautela, numa leitura privada, particular. Ele tem o seu papel e sua importância. Agora, os livros que ele listou aqui, ele elenca como livros que são, de fato, os livros principais, livros da máxima importância, para a leitura coletiva, para a leitura da igreja. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Não, então, a Bíblia de Santo Agostinho seria também ali o que era corrente naquele tempo na tradição latina, na tradição romana, né, do cânone da Escritura. Porque se você vai para outros campos, para outras igrejas cristãs, o cânone era diferente. Nós tínhamos livros que eram considerados canônicos, sagrados, inspirados, lidos na igreja, que eram outros livros que Santo Agostinho não considerava. E aí, quem é que decidia qual era o livro, qual era o adequado e qual não era? Será que Enoque entra? Será que entra o Apocalipse? São livros que, em determinados momentos, estiveram no cânone sagrado e em outros não. E agora? Né? É por isso, por exemplo, que nós não lemos o livro do Apocalipse na Divina Liturgia. Ele não faz parte do lecionário. Porque, em determinado momento, o livro do Apocalipse não era considerado um livro canônico. Ele não era, vamos dizer assim, ele não entrava nessa lista, né? Ele era um livro para leitura particular, ele era um livro da igreja para leitura particular, mas não era um livro considerado para leitura pública. Até hoje não é. É um livro para um estudo particular da igreja, mas não é um livro que é lido publicamente na Assembleia. E aí, o livro do Apocalipse não é canônico? Será que não é considerado? Ou só podem corrigir os bispos, esses aí só os hebraicos? Fica aí o questionamento, né? Exatamente. Esse é o problema. Esse é o problema de você ir atrás dos deuterocanônicos, justamente porque sem a tradição você ficará perdido. E esse é o problema, na verdade, deles, porque muitos desses livros, como o livro de Enoque, por exemplo, eles têm um valor imenso, sobretudo no sentido de entender o que acreditavam os judeus do período do Segundo Templo, que era ali mesmo o período de Jesus Cristo, o que acreditavam os hebreus naquele tempo. O livro de Enoque, como outros livros daquele tempo, eles dão para a gente uma imagem disso, do que era a crença corrente. E, por um outro lado, ele tem coisas estranhas, coisas esquisitas. Vou usar essa palavra mesmo. Ele tem umas coisas esquisitas, como muitos deuterocanônicos, como muitos... Qual é o nome, gente? Esqueci aqui agora a palavra. Apócrifos, né? Como muitos apócrifos, ele tem coisas esquisitas. Se você for pegar todos esses aí, o pessoal tem uma neura com esses evangelhos. Evangelho de Tiago, Evangelho de Maria, Evangelho da infância de Jesus, Evangelho de Tomé.
eles têm coisas esquisitíssimas. Por isso, provavelmente, aliás, além de serem escritos de maneira tardia, além de eles não terem autoria dos autores sagrados, não terem a antiguidade, eles são estranhos, eles têm coisas simplesmente estranhas. Você tem um livro da infância de Jesus ali com Jesus Cristo ressuscitando o pássaro, amaldiçoando outras crianças, coisas malucas, fora outros que têm coisas mais absurdas ainda. Então, uma pessoa que não tem um amparo da tradição apostólica, que não tem essa segurança, que lê uma coisa dessa, se ela acredita numa coisa dessa, ela vira um louco. Ela cai na mesma heresia dos gnósticos que escreveram estas coisas naquele tempo. Vamos seguir adiante, então. 36. Existe alguma divisão dos livros do Antigo Testamento pela qual se possa dar uma descrição mais distinta de seu conteúdo? Diga, Saulo, antes da gente ler as categorias. Tobias não é apócrifo, Tobias é deuterocanônico. Se for Tobias, que é o da história de São Rafael que você diz? Seria isso. O livro de Tobias, ele é um livro que nós o consideramos um livro sagrado. Ele faz parte do cânone da Escritura. Os livros apócrifos são aqueles que não fazem parte do cânone da Escritura, como, por exemplo, o livro de Enoque, como estes evangelhos diversos que nós temos aí. Mas os deuterocanônicos, assim chamados deuterocanônicos, né, que teriam sido acrescentados mais tarde, por isso deuterocanônicos, né, que foram canonizados mais tarde, assim chamam os protestantes, eles são livros que fazem parte das nossas escrituras. Como a própria Sirácida, né, o livro da sabedoria de Salomão, o livro da sabedoria de Ben Siraque, o Eclesiástico. Trechos de Daniel, ali nós temos também como partes, como a oração dos jovens, a oração de Manassés, nós temos ali como partes que eles dizem que foram adições tardias, mas que fazem parte da nossa escritura sagrada. Os apócrifos não fazem. Judite também faz parte. Não me recordo desse episódio do livro de Judite, vou dar uma olhada depois. Vamos seguir aqui então. Mas quando eu digo coisas estranhas nestes livros apócrifos, eu digo que são estranhas mesmo, que são coisas muito esquisitas. Enoque se coloca em certa parte como se fosse ele, no livro de Enoque, como se ele fosse o Messias, entende? Ou coisas simplesmente esquisitas como essas de Jesus que mata um pássaro com... É tipo assim, é como se fosse Jesus como um mutante do X-Men, sabe? Com superpoderes, que mata uma coisa e faz viver de novo, e taca a pedra nas crianças, umas coisas assim bizarras. E eu não estou dizendo da missa metade. Existem coisas bem mais esquisitas. Um Jesus que tem um relacionamento amoroso com Maria Madalena, coisas assim, bem esquisitas mesmo. Não coisas questionáveis, vamos dizer assim, coisas bizarras. Vejamos aqui então. Eu acho que nós não vamos seguir essa parte, porque senão nós vamos precisar ver cada uma dessas categorias, que são as divisões de cada categoria dos livros e seus conteúdos. Eu vou ler só isso aqui e a gente retoma no próximo. Eles podem ser divididos em 4 categorias, sendo elas livros da lei, que formam a base do Antigo Testamento. Então aí nós temos os 5 de Moisés, a Torá, são os livros da lei. Livros históricos, que contêm principalmente a história da religião. Livros doutrinários, que contêm a doutrina da religião. Livros proféticos, os quais contêm profecias ou predições de coisas futuras e especialmente de Jesus Cristo. Aquilo que falei com vocês, então, nós temos lá os livros da lei, né, a Torá, Gênesis, Êxodo, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico,
Deuteronômio, Números, são livros que nós temos da Torá, livros da lei. Aí nós temos os livros históricos, eles vão contar uma história do povo de Israel. Aí você entra com o livro de Juízes, Josué, Ruth, Esté, 1 Samuel, 2 Samuel, livro dos Reis, livro das Crônicas. Depois você tem... E aí tem um livro de Jó, que é ali semi-histórico e sapiencial, né? Nós chamamos normalmente de sapiencial, seria o que São Filareto chama doutrinários, que são livros que ensinam coisas para nós diretamente, são livros de sabedoria, por isso sapienciais, do latim, né? Sapiência, sabedoria, que são ali Jó, o livro dos Salmos, a sabedoria de Salomão, o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes. Depois nós temos os profetas. Aí nós temos os grandes 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, e nós temos os 12 profetas menores, que são os livros curtinhos que nós temos ali, e esses profetas que principalmente anunciam coisas futuras acerca do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tempo está quase se encerrando, então por hoje nós passamos uma parte do que o Catecismo de São Filareto fala sobre a Sagrada Escritura em particular, e continuaremos no próximo domingo. Algum comentário, alguma pergunta sobre esse tema da Sagrada Escritura, pessoal? Então, era uma coisa que eu queria comentar. Os apócrifos, eles contêm esquisitices, eles contêm erros. Alguns contêm heresias, inclusive. Porém, isso não é tudo que eles contêm. Eles têm também verdades históricas, eles têm registros de tradição que são encontrados escritos somente nos apócrifos. Então, eles têm utilidade, sim, mas tem que se tomar muito cuidado, porque o que nós vemos muito são pessoas obcecadas pelos apócrifos que querem procurá-los como se eles fossem meio que uma história verdadeira de Jesus Cristo, entendem? A ideia de... Existe essa teoria na cabeça das pessoas de que a igreja retirou esses evangelhos apócrifos do Novo Testamento para deixar somente aqueles 4 que seriam os que diziam as coisas que concordam com a igreja. Esta era a ideia deles, de que a igreja está escondendo a verdade, uma teoria conspiratória de que a igreja ocultou esses apócrifos porque eles diriam a verdade sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, que a igreja não quer que você saiba, né? Aquela linguagem conspiratória, aquela linguagem cultista que tenta colocar estas dúvidas na cabeça das pessoas. Então, muita gente fica obcecado, conheço pessoas obcecadas com os apócrifos que querem fazer deles este documento secreto, a verdade oculta para você. Mas isso não é o caso. E no entanto, tem outros também, como aconteceu lá no meu perfil, lá no TikTok, um sujeito... Eu fiz um vídeo sobre a dormição da Virgem Maria, contando a história da dormição da Santíssima Virgem Maria. Ele veio comentar: isso aí está escrito em um apócrifo, esse livro para vocês é sagrado? Quer dizer, uma outra noção esquisita, como se aquela tradição ela passasse a existir no momento que ela foi escrita, quando é o contrário. O que os apócrifos faziam? Muitos desses autores escreviam, mas não quer dizer que eles inventavam estas coisas. Muitas dessas coisas eram coisas que a igreja já acreditava há centenas de anos. Eles registravam ali e misturavam com aquilo as suas próprias ideias. Esse aqui é o ponto, né? Então, mais uma vez, digo a vocês, a questão sobre o texto escrito. Até que uma coisa seja registrada por escrito, no contexto das escrituras sagradas e da antiguidade, ele já era conhecido e já era acreditado, já era passado, transmitido oralmente por muito tempo, por muitos anos. Esse é o ponto também da tradição, que nós encontramos muitos registros nos apócrifos, mas não quer dizer que nós tiramos isso dos apócrifos. Os apócrifos registraram aquilo que a igreja já acreditava há muitos anos, dentre outras coisas. E nosso tempo já está praticamente no fim. Nós temos só 2 minutos. Mais algum comentário, mais alguma coisa a perguntar, pessoal? Ou podemos encerrar por aqui? Então, que desça sobre vós e permaneça a bênção pela graça e filantropia de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquem com Deus.
Tchau, amém. Com Deus também.